and welcome to English in Brazil. I'm Karina, your English teacher. E você tá se perguntando, tem jeito certo e jeito errado de aprender inglês? Na verdade, não é jeito certo e jeito errado, mas tem caminhos que vão te fazer demorar mais tempo do que outros. Então vamos falar sobre esses sinais aí. O primeiro sinal é o seguinte: você estuda inglês há anos e ainda não se considera fluente. Se você está estudando inglês há, 8, 10 anos, em uma escola de idiomas, por exemplo, e você diz que não é fluente, das duas uma. Ou você já é fluente e não sabe, ou tem alguma coisa errada aí. E a gente não precisa esperar 10 anos para atingir um bom nível de comunicação. Então ela acontece como num passe de mágica, em 1 ano, em 2 meses? Não, também não é assim. Mas o que é fluência? É importante a gente definir aqui também. A fluência tem diversas definições de acordo com o autor. Uma das definições que eu gosto muito é aquela em que você conversa, é capaz de se expressar sem pensar demais na forma e sim focar no conteúdo do que você está falando. Então, ser fluente não significa não cometer erros, ter uma pronúncia perfeita, ter o inglês completamente sem falhas. Não é isso. Ser fluente é conseguir se comunicar, bater em um papo direto, sem você ficar pensando se você tem que botar do ou does, e simplesmente tá falando, porque tá saindo as estruturas, as frases estão saindo da tua boca. A gente não precisa demorar tanto tempo para atingir a fluência ou um bom nível de comunicação. Se você tá estudando inglês há, 8, 10 anos, e você ainda não consegue bater um papo, é porque você está estudando poucas vezes por semana. Essa é uma possibilidade. Você estuda só, 1 ou 2 vezes por semana. Você não inseriu o inglês no seu dia a dia. Você está indo lá na escola só no sábado de manhã. Chega em casa, faz aquele exercício rápido, que é aquele homework que fica, e você não está fazendo a sua parte em casa. Eu quero te ajudar. Agora você tem que me ajudar a te ajudar. Você precisa ter contato com o idioma o máximo de vezes possível ao longo da sua semana para que você consiga realmente ter uma evolução mais rápida. Então, assistir alguns vídeos no YouTube em inglês, escutar um podcast em inglês, ler algum texto em inglês, seguir famosos que falam inglês, tudo isso vai te ajudar a trazer essa imersão que talvez esteja faltando e também, é claro, praticar de forma autônoma, falar em voz alta sozinho, repetir em voz alta o que você escuta, tudo isso vai forçando aí a sua boca, os seus músculos a produzirem o inglês com mais facilidade. Segundo sinal de que tem algo errado: você foca demais em estar correto e acaba esquecendo que a língua é um instrumento de comunicação, é uma forma de você se expressar. Então você não vai aprender todo o inglês para depois começar a falar. Então não existe isso de aprender primeiro a teoria e aí depois vai chegar o momento que você vai abrir a boca e o inglês vai sair. Não, na verdade você vai aprender o inglês falando, se comunicando, errando, obtendo feedback, causando falha de comunicação. Tudo isso faz parte do processo de aprendizagem. Então tenha muita atenção para você não acabar focando demais nessa coisa de estar certo e esquecer que a língua é um instrumento de comunicação e que essa fluência, ainda que com erros, nesse primeiro momento, pelo menos, é o mais importante. Somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. Terceiro sinal é querer traduzir tudo literalmente, ainda mais palavra por palavra. Então lembra quando você aprendeu a falar Hi, how are you? Você precisou traduzir how, como, are, está, you, você. Não, você entendeu que how are you é como vai, como você está. Você aprendeu que how old are you é quantos anos você tem. Se você traduzir isso literalmente, quão velho é você? Não faz sentido, entendeu? Where are you from? De onde você é? E eu tô dando esses exemplos de frases que todo mundo conhece, mas isso vai acontecer mais pra frente também, quando você tá numa frase mais avançada, vai dizer, poxa, mas eu traduzi aqui, não faz sentido, não faz sentido. Então tenta sossegar um pouco nessa questão de tradução. Você pode traduzir não é proibido, mas cuidado pra não fazer tradução palavra por palavra, porque as línguas têm estruturas diferentes, então isso vai acabar sendo um atraso e não um avanço. O quarto erro é o contrário, é ignorar a sua língua materna. Então não é porque você está aprendendo inglês ou qualquer outro idioma que você não possa traduzir alguma coisa, que você não possa fazer alguma associação com o português. Isso também é atraso, porque você já adquiriu um sistema linguístico, é o português, está aqui na sua cabeça. Então ignorá-lo é completamente impossível, porque a gente já tem esse sistema aqui super ativo, falando todos os dias, como eu estou falando aqui agora com vocês num vídeo de inglês, eu estou usando a língua portuguesa. Então muitas vezes a gente usa a tradução para validar aquilo que a gente escutou. Então, por exemplo, você escuta uma definição de algo em inglês. It's a machine that you use to cut the grass.
cortador de grama? Ah, beleza, né? Se você tá falando com alguém que também entende português. Ou então você vai lá pro dicionário pra ver se é essa palavra mesmo do português. Então, não precisa ignorar o português, tá? É importante não ficar traduzindo palavra por palavra, mas use o português como seu aliado no seu aprendizado. Pode sim usar tradução, pode sim fazer associações entre o português e o inglês, nada disso é proibido, isso vai, na verdade, te ajudar. 5 sinal de que tem algo errado é se você é aquele que questiona tudo. Por que a gente fala I am 30 years old e não I have 30 years? Por quê? Por quê? Por que é at home e não in home? Por quê? Então tem coisas que a gente tem que simplesmente esquecer, sabe? É porque é assim, o inglês é assim, não tem explicação. A mesma coisa no português, por que é dor de cabeça, dor de barriga, mas dor no braço e não dor de braço? Não sei a explicação, talvez tenha, mas não é relevante pro meu uso. O que é importante é que eu saiba que é dor no braço e dor de cabeça, tá vendo? E antes de eu falar sobre o último sinal, eu quero te convidar para conhecer o curso Pronunciation Masters, que é um curso de inglês focado só em pronúncia e em fala. Para você que já sabe inglês, que já tem alguma base no idioma, mas sente que não tá evoluindo, esse é um curso pra você. Eu vou deixar o link aqui na descrição, em breve a gente vai abrir as matrículas. Clica, se inscreve aqui pra receber informações, porque ele é um curso diferente de tudo que você já viu. É um curso focado em fala e pronúncia, então clica aqui, se cadastra e em breve a gente vai começar a te enviar informações sobre ele. E o último sinal de que tem algo errado aí é se você não está equilibrando 4 elementos que eu considero fundamentais para aprender qualquer idioma, que é instrução, imersão, revisão e prática. Como que você aprendeu o português? Com muita imersão, né? Quando a gente era bebê, a gente escutava, essa imersão é fundamental e ela é essencial para o inglês também. Imersão, você vai ter que escutar muito, ler muito, receber muita informação linguística sim. E quando a gente era bebê, a gente não aprendeu com aulas de inglês, a gente não precisou de instrução, mas quando a gente aprende um segundo idioma depois de adulto, sim, a gente precisa de uma certa dose de instrução também, ou seja, aprender com materiais didáticos, aprender com algum professor, com um livro, com vídeos do YouTube. Então, é importante ter esse equilíbrio entre escutar muito e também entender a estrutura da língua, ter aulas de pronúncia, tudo isso vai te ajudando a internalizar muito mais o idioma quando a gente é adulto. Isso não vai funcionar se você não revisar. Então, você tá revisando o que você aprende? Você tem que revisar, anotando aquilo que você aprende, aquelas palavras ou expressões e revisando periodicamente para facilitar a memorização dessas palavras e expressões. Você tem que lembrar o seu cérebro de que essa é uma informação importante, senão, ó, ele vai jogar tudo fora. E o quarto ponto fundamental é a prática, gente. A gente não pode aprender tudo em teoria se a gente não tenta escrever um texto, se a gente não tenta falar em voz alta, se a gente não tem uma interação com um ser humano, com uma pessoa. Então, combinando esses 4 fundamentos aqui e lembrando do que eu disse desde o início desse vídeo, desses sinais aí, eu tenho certeza de que você vai virar o jogo e o seu aprendizado vai ser muito mais rápido. Tá sentindo que seu inglês não evolui? Eu tenho um plano de ação nesse vídeo aqui, clica aqui para assistir. E se você quiser um roteiro de estudos para você inserir o inglês na sua vida, é só clicar nesse vídeo aqui que eu te mostro todo o passo a passo e tem até material para baixar. Se inscreve no English in Brazil and I'll see you next video.